95% da nossa mente é inconsciente. Nossa senhora, é muito... Então, 95% é que toma decisões por nós. Então, teoricamente, a gente não toma decisão nenhuma. Quem toma é o nosso inconsciente. Eu estou com medo. E eu não gosto de ter medo. Olha só. Olha uma questão de linguística aí. Isso a gente aprende muito pelo conceito do trauma, né? Mas assim, quem é este? Qual parte minha está com medo? E qual parte minha não gosta de ter medo? Você entende aí? Então, peraí, mas se eu estou sentindo medo... Opa, como assim que parte? Então, não sou eu que estou com medo. É uma parte minha que está com medo, porque a outra parte não gosta de ter medo, então não sou eu. Isso não me define, então. E aí a gente tem 3 etapas para a gente começar a decodificar a nossa mente. 7 dias da semana. O mundo foi criado em 7 dias. 7 maravilhas do mundo. 7 cores primárias. 7 dias da semana. 7 cores do arco-íris. E as 7 leis herméticas. Você manja falar sobre isso, Glauco? Cara, eu li um pouquinho. Mostra lá pra câmera, aqui, Glauco. ó. É velhinho, li faz um tempo de anos, bem anotado, rabiscado, que quem tá vendo isso aqui, quem não gosta que rabisca ali... Vai morrer, Glauco. Mas não, se você rabisca... É curioso, né? É. Eu fiz 7 vezes o número 7 até a 7ª série. Olha. Ó, deixa pra lá, vamos lá. É isso aí. Então o universo conspirou Pra trazer aqui a nossa convidada que vai falar sobre isso, né, Andressa? A Andressa já veio aqui. Sim, no Talks, no outro Talks, programa no nosso. Gravou, falamos sobre o ambiente corporativo e hoje ela vai falar, explorar os seres humanos, os sapiens, Essas leis que regem o universo, talvez a gente pode falar assim, André. do nosso amigo Hermes, Nosso do amigo. do brother Hermes. Onde você estiver, nos ajude aqui a passar a informação. E você que da melhor está maneira chegando aqui, vê também, compartilha aí, conhece as leis herméticas? Traga seu conhecimento para interagir com a gente, não é não, Andressa? Diretamente da Biblioteca de Alexandria. Boa! E aí? Direto pra mesa do Santa Cast. Nós podemos até desconhecer as leis herméticas, mas a nossa vida é regida por elas. Eita! E é um prazer estar aqui. Eu sou a Andressa, mentora de liderança e também de desenvolvimento humano. E aqui está... As leis herméticas não vão te dizer o que você precisa fazer, mas ela vai revelar como a sua vida e o universo funcionam. Não tem fórmula, mas ela revela como funciona. E aí as pessoas buscam a fórmula e a fórmula mágica... Ele deu, mas a resposta é dentro da gente, né? Buscar Exatamente. internamente. É isso, né, Andressa? É isso mesmo. E a primeira lei, que é do mentalismo, essa lei é uma lei que me chama muita atenção, porque assim, começa tudo na mente, a mente ao todo, que até é uma pergunta que fizeram uma vez aqui que dá uma bugada. Isso aí, peraí. Porque se tá na mente, a criação, André, você me vê? Eu tô indo aqui, vai. Eu crio aqui primeiro, antes de estar aqui. É isso. Exatamente. A realidade, ela... Isso que a gente vive aqui, tudo que a gente segura nessa realidade, esse copo, essa mesa, esse foi idealizado, estava na mente de alguém. É uma ideia. Então, por isso que esse princípio... Não tem uma ordem as leis, né? Uhum. Mas digamos que o primeiro é do mentalismo. Então, parte do princípio de que o universo é mental, de que o universo é uma consciência. Então, essa consciência, que é o todo, então, surge a partir de uma ideia, até mesmo na Bíblia. Então, quando Deus disse haja luz, foi uma ideia. Aquilo surgiu de uma ideia. Então, é muito importante a gente entender que tudo vai surgir no campo do mental. E esse mental, ele pode ser no sentido mais amplo também, não só no que a gente entende como mente, mas de consciência do todo. E aí a gente pensa nessa ideia, só que assim, eu dou uma bugada às vezes, por exemplo, tá na mente, aí eu penso nisso. Mas tem que ter uma faísquinha para isso acontecer, talvez fé, não sei, Andressa, se eu tô Energia viajando. positiva. Uma energia positiva, porque, por exemplo, talvez as pessoas confundam com lei da atração. Se você pensar positivo, você atrai. Tudo que a gente vê sobre lei da atração, ela é substrato dessas 7 leis aqui. 7 leis, tá. A lei da atração, todos esses exercícios, as fórmulas prontas que a gente vê da lei da atração, ela é substrato. Então, se a gente ver todas as leis aqui,
a lei da atração ela vai beber dessa fonte de um pouco de cada lei. Partindo a primeira, de que o universo é mental. Tudo que acontece, isso teve uma ideia anterior. Então, a ideia é no sentido também de que, de alguma maneira, isso está no seu universo até inconsciente. Então, nós temos 95% da nossa mente é inconsciente. Nossa senhora, é muito... Então, 95% é que toma decisões por nós. Então, teoricamente, a gente não toma decisão nenhuma. Quem toma é o nosso inconsciente. E aí só 5% tá Só presente. 5% é consciente. Então, digamos que o CEO é 95%. E a gente é a operação que sai executando. Mas a gente conhece esse CEO porque ele é invisível. Então, Andressa... Ele é invisível. Ele é invisível. Ele é invisível. Mas as outras leis, elas servem para complementar. Porque aí vem a questão da vibração, aí vem outras leis. E é onde a lei da atração navega muito bem nisso, né? Porque ela parte do princípio de que você, inconscientemente, você traz para a consciência. Então, o que é, na verdade, quando você atinge o seu maior estado de iluminação, podemos dizer assim, na verdade, você trazer consciência para as coisas, para tudo da vida. É deixar de fazer as coisas no modo inconsciente, é trazer consciência. Então, eu acredito que o mentalismo ele é muito disso. O quanto que está no desse universo inconsciente que está regendo a nossa vida, tomada de decisão, e a gente precisa trazer para a consciência, para que, de fato... Porque a nossa mente era como se fosse o molde, e o universo ele só sai preenchendo. Então, mas como que eu tenho clareza no que eu estou mentalizando, né? No que eu estou criando? A partir da consciência. Eu vou trazendo consciência. Eu vou trazendo luz para o inconsciente. Aquele 95% nebuloso, eu vou iluminando aquilo enquanto... E é um exercício diário a gente tentar ficar consciente, né? Porque parece que a gente entra num automático e parece que é só aquilo e você não tem esse tempo para ficar pensando no mentalismo. Mas não, eu sei que se eu fechar os olhos aqui e começar a pensar... Por isso que eu te perguntei do start, da fé. Você precisa ter essa energia. Essa coerência, né? Essa coerência, porque... E sabe a diferença de coerência com congruência? A coerência é o que eu estou pensando, né? E é o que eu estou agindo. Então, é pensamento e ação. Essa é a coerência. A congruência é o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando e o que eu estou agindo. Tô pensando o que eu tô agindo. Mas é o que eu tô sentindo primeiro. Então... Primeiro é o sentimento. Primeiro é o sentimento. Uma coisa é o que eu tô pensando. Eu quero que isso aconteça. Mas qual que é o sentimento que me traz quando eu quero que isso aconteça? Eu tenho medo? Eu fico ansioso? Então, entende? Então, essa congruência que a gente precisa ter esse alinhamento entre o pensar, sentir e agir. É porque se eu penso, mas eu imagino que aquele lugar que eu quero, aí eu sinto medo, então já começa a dar uma pane, já não vai ser legal. E isso é onde a lei da atração navega muito bem, porque ela explora muito o sentimento. Então, vocês já viram? Tem vários áudios aí de lei da atração. Sim, sim. Sinta, vibra que você conquistou aquilo, que isso é real. Eu crio vaga, às vezes. E sinta. Vaga. E não tem fake until you make it, que é finge até que fosse real. Não tem isso? Que não existe isso? Sim, verdade. Olha, cara. É para você... É para explorar o seu sentir. Sinta que aquilo é para explorar o sentir, não é só o pensar. Então, é o sentir também. Eu preciso sentir que aquilo é real. E se isso é real... Eu tenho esse sentimento, e esse sentimento é o que, e isso, segundo a lei da atração, é o que colapsa a onda e que torna real nessa 3D aqui, que preenche a realidade, né? Nossa, e é legal, né? A gente não para ouvir o que a gente está sentindo também, né? É então, muito assim, difícil. Exato. Então, mas a gente tem... mas são muito recentes esses estudos. Se a gente for falar de inconsciente, esse termo inconsciente surgiu quando? É muito recente, surgiu com Freud, se eu não me engano. Freud que foi o primeiro, eu acho, que disseminou esse conhecimento. Isso a gente está falando do século passado. 100 anos. 100 anos que a gente está falando de inconsciente.
Então, a sociedade começa a falar de inconsciente tem pouquíssimo tempo. Aí vem o Carl, o amigo amigo dele, falando- Aí vem o Jung e ele trouxe um outro elemento. Aí ele falou, existe o inconsciente. Mas ele é... Mas existe o inconsciente coletivo. Então, aí ferrou. Ele... Aí é o seu conteúdo aqui, que são as suas experiências, as suas memórias, o que você assimilou é o seu conteúdo interno, e o conteúdo do inconsciente coletivo, que é do seu campo familiar, da sua cidade, do seu país, da sua cultura. E aí, é o que você falou, ferra tudo. Ferra tudo, é que tá tudo ligado. Ferra E, ó, tudo. pra você ter ideia, o princípio do mentalismo, ele fala assim, ó, o todo é a mente, o universo é mental. Então, o que ela tá dizendo aqui é todo mundo tem o seu universo. E aí, cada Sim. E aí universo cruza, vai no universo. Que aí conecta com o da correspondência. Boa. E não existe o universo macro. Qual que é o universo micro? Pode ser eu e pode ser a bactéria que está no meu corpo. Porque ela também é ali, digamos, o micro do universo. Então, se você for ver da correspondência, existe um macro, existe um micro. Então, tudo que está em cima está embaixo, tudo que está à frente está atrás. Então, assim, gente, esse da correspondência conecta com o da correspondência. Então, existe nosso universo interno, existe o universo macro, existe o universo da cidade, existe o universo do seu bairro, e existe também a bactéria que está no seu corpo. O universo que aí é um outro universo. E ainda se pegar tem um livro aí, somos 10% humano. Vocês já viram quando a pessoa faz desparasitação no corpo? E aí eu já vi vários relatos, tá? A pessoa faz a desparasitação, né? Que começa num dia tal, num período X, e ela, de repente, ela começa a perder a amizade, as pessoas começam a se afastar dela, porque ela está desparasitando, ela está eliminando os parasitas internos. E os externos, que são aquelas pessoas que não agregam, né? Os parasitas acabam afastando também, porque você fez um movimento consciente de eu preciso eliminar aqui dentro que não está legal. Tá ruim, preciso... E externo também. Aí, de repente, ela começa a perceber que as coisas da vida dela... Eu já vi vários relatos sobre isso. Que interessante. Então, você que vai fazer aí desparasitação, toma cuidado. Você tá, Dá um recado aí, amigão. você Ó. tá pronto para perder as pessoas, os parasitas externos na sua vida? Aqueles amigos chupim, aquele namorado que não agrega em nada na sua vida, aqueles parentes. Então, é a correspondência agindo de novo, gente. Então, a gente pode até tentar negar que existem as leis universais, mas elas regem a nossa vida, não tem jeito. Ela falando, né? Porque o princípio da correspondência, o que está em cima, como ela falou, né? É como que está embaixo. Sim. E o que está embaixo é como que está em cima. Ou seja, você imagina, mental, tem uma coisinha aqui em cima também, toda hora. Movimentando. Essa energia. Essa energia cósmica, será que a gente pode chamar assim? Sim. Será que Hermes pensou nisso? Deve ser essa lei do universo, o mundo. Eu perguntei pra ela no começo, será que alguém desse... Falou no ouvido dele, vai Nossa, a gente fazer isso aqui. Aí foi mais pra frente, eu tive de homem, faz um negócio Nossa, é engraçado como que uma linka a outra, né? Uma tá totalmente relacionada à outra. Eu penso... O da polaridade com o ritmo, elas se complementam também. É a mesma... Se você for ver, elas se complementam muito, assim. Por exemplo, aí se a gente pega da vibração, aí é meu estado de espírito. Que é o seu estado de espírito. Aí é meu estado de espírito. Sim, mas tudo no universo vibra. Tudo vibra. Mesmo parado vibra. Entende? E isso também é muito novo. A gente começou a ter... Nós começamos a ter, por exemplo, estudos da física, por exemplo, efeito Zenão, né? Que tem um pouco esse princípio da vibração. É muito recente que foi estudar, através da física quântica do efeito Zenão, que o observador interfere no resultado desse experimento. Da dupla fenda. Já viram esse experimento da dupla fenda? Suei, calma, tem calma. Um negócio, olha lá, vai Calma, olha o que eu jogar fiz. tijolo em você, cara. É que aí não vai dar pro pessoal ver, Giovana. Vai Giovana sair um tem- sapato dali já. Mas já, eu cara. acho legal você explorar. É legal. A Giovana tem a tatuagem do gatinho. É da... Não é o experimento da Não caixa? é da dupla fenda, foi o que o Marcelo falou da dupla Ah, da dupla Freda. Eu tô confundindo com O gato o da... gato. Que aí denominou o efeito Zenão, que é o observador, ele tem a capacidade, ele tem a influência no resultado. Só dele observar, ele consegue influenciar. E foi comprovado isso, tá? É Meu científico, Deus, na física quântica isso. Por esse experimento. Depois vocês podem até pesquisar esse experimento da dupla fenda. Então, assim, porque vibra, tudo vibra. Então, a intenção, esse da vibração, eu acredito muito na intenção.
que eu acho que ele é muito na intenção. Qual a intenção? Então, tudo, desde quando eu comecei a usar esse princípio na minha vida, eu vou trazer aqui questões práticas da minha vida, porque eu acho que mudou muito a forma que eu encaro a vida, e não só de que é um acaso ou coincidência, não. Realmente é assim que funciona o universo. Então, se eu sei como funciona, então eu vou ser intencional no que eu vou criar. Então, o da intenção. Qual a intenção por trás da intenção? Qualquer coisa, eu faço essa pergunta para mim. Por exemplo, você foi convidada para ir no podcast. Qual que é a intenção sua de ir nesse podcast? Bom, entende? Qual que é a sua intenção? Que é o que você difícil, né? Porque que é o que você vai estar vibrando. Que é o que você vai estar vibrando e que as pessoas vão sentir a sua vibração. E não é um exercício difícil. Não é. Não é. Mas eu acredito que aí a camada da sociedade hoje, a mente, eu recebo muita informação, o universo, o externo, né? A correspondência, vamos dizer. De cima, não, o que está no celular hoje, vamos dizer, essa energia. Como que você acha que hoje uma pessoa que está nos assistindo, assim, poderia começar a fazer um exercício dessa questão do mentalismo, para ela ir para as outras, para poder melhorar? Excelente pergunta. Quando eu comecei a observar quem que está pensando, quem que é esse observador? Nossa. Quem que está pensando? Então, eu vou dar um exemplo. Que nós falamos de nós mesmos, né? Estou dando um exemplo. Eu estou com medo. E eu não gosto de ter medo. Olha só. Olha uma questão de linguística aí. Isso a gente aprende muito pelo conceito do trauma, né? Mas assim, quem é este? Qual parte minha está com medo? E qual parte minha não gosta de ter medo? Você entende aí? Então, peraí, mas se eu estou sentindo medo... Como assim que parte? Então, não sou eu que estou com medo. É uma parte minha que está com medo, porque a outra parte não gosta de ter medo, então não sou eu. Isso não me define, então. Então, é a não identificação com aquilo que eu estou sentindo. Isso, perfeito. E como você não se identifica com aquilo que você está sentindo, é quando você... É uma linguística, é uma pergunta. Que parte minha está sentindo aquele medo? Está identificada com medo. E qual parte minha não gosta de estar sentindo esse medo? Ou seja, eu não sou o medo e eu não sou a parte que não gosta de ter medo. Eu sou consciência. Tem até uma definição que eu gosto muito, que é o self, né? Que Jung usa, que é o self. Que é a minha parte consciente. É o meu eu que abraça o todo. Então, como a gente pratica? Começando a se observar. Se colocar como o yoga também diz muito isso, você como observador dos pensamentos. Isso para mim foi a maior virada-chave da minha vida, porque eu começo e aí a gente tem 3 etapas para a gente começar a decodificar a nossa mente. Primeiro ponto é você reconhecer o que eu estou sentindo, o que é isso, que parte minha. O segundo é nomear. Eu preciso nomear isso. É o quê isso? É uma raiva? É um medo? É uma angústia? É um desespero? É uma inveja? E eu integro isso e trato isso. E olho e convido para sentar. Eu sento com ela, com essa raiva, com essa inveja, seja o que for, e falo, tá, vamos olhar, vamos tratar isso. Então, são 3 etapas. Vamos trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideia, entendeu? Então, você começa a interagir com esses sentimentos, com essas situações que vão passando e você não se identifica mais com esse pensamento. Vem um pensamento e você... Yoga ensina muito isso, né? Eu sou praticante de yoga, tenho iniciação em yoga, então eu aprendi muito também. Então, todos esses conceitos vão se complementando. Então, eu olho para uma parte minha que eu estou incomodada, mas é uma parte minha, eu não sou isso. É uma parte. E a gente vai se desidentificando dessas partes e volta para o seu eu, para o seu self, para a consciência. Andressa, reconhecer, nomear e o terceiro... Tratar. E essa questão de tratar é o que, quando você chegou aqui, a gente estava conversando sobre a sociedade, né? A gente fala da rede social, que às vezes, né, nossa, me dá até, às vezes, a gente trabalha na rede social, mas olha que coisa, né? Você fala assim, me dá até pavor, porque vai ficar passando aqueles stories, você vai ver umas coisas que não tá fora da nossa
realidade, mas aí entra no mentalismo, eu acho, né? Eu não sei, quer ver, talvez eu vou pegar um pouco o que você está falando. É que alimentar a mente com informações que não vão fazer eu reconhecer, nomear ou tratar. Por conta dessa falta de tempo. Que acho que vive todo mundo no automático, não consegue. Porque nem você falou. É hipnotizado. Perfeito. Hipnotizado. É que, por exemplo, vamos supor, talvez tenha coisas que você olha na internet, aí você vê uma pessoa X, aí te dá aquele sentimento do tipo, pô, o cara tá melhor do que eu, ou tá uma coisa. E entra. Isso é uma coisa, é um sentimento ruim. O que seria isso? É uma inveja? Por exemplo, que você está falando de reconhecer. Tipo, dar nome aos sentimentos. Aí, por exemplo, mas você se sente mal. Mas por que você se sente mal? A gente não para pra... Isso é muito interessante e Jung explora muito isso. Olha, a gente vai germe disso, a gente vai... Pode ir, vamos embora. Vai fecha as janelas. Vai fechar as janelas. Já conhece. Vai fechar... Quem segue a gente já sabe que a gente vai É que são estudos muito novos, né? Jung chama isso de complexo, que são as nossas sombras. E Jung diz que o complexo tem vida própria. Sabe quando você fala assim, nossa, eu falei aquela coisa e eu não sei por que eu falei aquilo. Do nada. Nossa, já aconteceu? Eu fiz isso. Você se arrepende, você fala, do nada. Não é o complexo agindo. Ele fala que tem vida própria. O Jung diz que tem vida própria, ele agindo. Andando assim, é ele agindo. É ele ali, é a sua sombra ali. E o complexo, ele age através da sua sombra. E o que é a sombra? É o que você não integrou, é o que você... É, de novo, né? É o que você não trouxe luz para o seu inconsciente. Aí você vai... Escondendo debaixo Só do tapete. que a sombra, ela vai se manifestar. Ela vai se manifestar cedo ou tarde. E quando ela se manifesta, você fala assim, ai, não sei por que eu falei aquilo. Quer ver? Por exemplo, quando você olha as pessoas na internet, acho que muita gente Exato. tem isso. E Tá todo sombra- mundo bem, Não, tá todo não. mundo... não é só a gente, mas Qualquer um que você encontra, mas... tô fazendo, não tá Tô acontecendo, mas aí Que você vê, sombra que tudo ela bem, traz. tá tudo bem, tá todo mundo bem, e eu não estou... Ela tá... É um convite para você olhar a sua sombra. Toda situação, toda pessoa que dispara em você algum sentimento, Alguma gatilho, é um convite para você olhar para si. Então, por exemplo, fulano, eu olhei para o fulano. Nossa, ele me causa, eu fico irritada. Eu não sei por que ele me irrita. Aí você começa a investigar. Eu faço muito esse exercício. Não só comigo, mas eu faço com um cliente mesmo. Ok, ele te traz esses sentimentos. Então, vamos reconhecer. Que é a etapa 1, vamos reconhecer. Eu acho que ele é muito arrogante. Eu não gosto dele porque ele é muito arrogante. Eu acho que ele conseguiu ali as coisas fáceis, ele é muito arrogante. Então, você está reconhecendo. Então, e você está nomeando também, você está trazendo isso. Então, vamos olhar que parte sua é arrogante. Que parte sua é assim. Quer ver? Vou trazer um exemplo agora. A questão da Virgínia que está acontecendo agora. Sim. Você vê da Beth. Acho que é um exemplo bem... Sim. Quem tem consciência. Mas, por exemplo, Ela ativa muito a sombra. Então, ela ativa muita sombra. Ela Por ativa exemplo, muito a sombra. irritação. Agora você está falando, vou nomear. Sim. Então, irritação, não me conformo. Injustiça. Como é que pode? E tratar de uma forma... Pegando isso, Júlio, do outro lado tem pessoas defendendo. Aí você fala, gente, vocês não perceberam o impacto disso? Porque aí começa a fazer mal. Por exemplo, isso me fez mal. Sim. Aí vai ter alguma... É porque ela ativou uma sombra sua, ela ativou um complexo seu. E aí você precisa investigar no sentido assim, o que dela está me irritando? Eu vou falar de mim, o que eu acho que me irrita nela, assim. Porque eu acho que ela não tem consciência do impacto que ela está sendo inconsequente, digamos. Esse é um sentimento. Digamos, é um sentimento. Sim, Isso é um sim. sentimento de injustiça. É um sentimento que traz de injustiça. Aí você precisa olhar que situações eu vivi inconscientes que me trouxeram injustiça. Quem causou injustiça na minha vida? Quem foram as pessoas que foram inconsequentes, sabe? Que poderia ter me tratado melhor, que poderia não ter causado injustiça. E aí, ou que parte minha foi injusta com alguém? Que parte minha foi negligente? Quando eu fui negligente? Porque a gente pode tratar como uma situação de gatilho de negligência. Quando eu fui negligente? E eu fui negligente e quis esconder e quis abafar isso e escondi. Só que aí está vindo. A negligência está aqui, está vindo. E eu estou irritada com ela. Me dá um sentimento de revolta, por exemplo. Porque é uma revolta. Mas é porque todo o universo também, assim como a correspondência, é espelho. As pessoas são espelho do que nós somos internamente.
Então, pode chegar uma pessoa aqui, você pode ter uma opinião, sabe? Totalmente diferente dele. Totalmente diferente. Porque essa pessoa está refletindo o que está dentro de você, o seu inconsciente, e está refletindo no Glauco o que está inconsciente dele. Então, as pessoas são nossos espelhos. Então, o que eu estou vendo na Virgínia, que ela está refletindo em mim, que sou eu. Ela sou eu também. Cara, que exercício. E quando você começa... E por que ninguém quer fazer isso? Porque dói, machuca, é difícil. Você vai ter que olhar, muitas vezes, para a sua infância. Você vai ter que olhar para muitas questões que você viveu e que virou o quê? Uma sombra que ficou lá escondido. E aí você começa... Quando você começa a investigar isso, olhar para isso, aí a gente começa a falar de trauma, dos estudos do trauma, que são muito recentes. Estudos do trauma é da década de 80, de 70. Nossa, é muito novo. Que a gente começa a perceber que os efeitos do trauma, e aí associa com as sombras, e o outro é um espelho, é um gatilho. Então, por isso que, se você quer conhecer uma pessoa de fato, observa o que ela está falando dos outros. Ela está falando dela o tempo inteiro. Sim, no Eu Maior, né? Fala, observa como que a pessoa fala do... O maior e o Deepak Chopra, né? Efeito sombra também. Efeito sombra. Quando você aponta o dedo, você tem 4. A melhor maneira de você conhecer uma pessoa é você perguntar para ela o que você acha de fulano. E ela começar a falar. E de outro fulano? E eu descobri que a polícia está aplicando agora prova nesse sentido. Olha como eles estão avançados agora. Não é mais a prova de psicólogo lá, que é a mais difícil, que é assim, me fala sobre você, ou, enfim, aqueles... Não, eles estão bem profundos, eles estão estudando aí sobre constelação familiar, sobre trauma, e eles estão fazendo perguntas muito assertivas nesse sentido. O filho de uma amiga fez a prova e eu perguntei como foi a prova da parte psicológica. Ele me contou, eu fiquei impressionada. A pergunta foi: descreva os defeitos e as qualidades do seu pai e da sua mãe. Ou seja, ele está falando dele. Quando eu falo, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, meu pai é aquilo, meu pai é aquilo, eu estou falando de mim. É como eu me vejo. Então, a melhor maneira de você pegar alguém na curva, a pessoa não tem como... É você dizer... Então, assim, eu achei muito inteligente da polícia fazer isso. Porque são espelhos. E que é a coisa mais espelho que pai e mãe. Nós somos espelhos puros do pai e da mãe. Então, o que eu falo do meu pai e da minha mãe, a visão que eu tenho dele, a visão que eu tenho sobre mim, é a mesma coisa. E às vezes quando a gente fala dos outros, a gente está falando da gente, né? Só que o pai e mãe revela muito mais, né? Porque você realmente é um espelho ali deles mesmo, né? Assim, cru ali. 50-50. Você está falando um exemplo antes de a gente começar. Ele não estava me dando bronca por causa do que eu corto ele? Quando eu fui falar, o que ele quase fez? Você quase me cortou. Eu estou pegando um exemplo. Sim. É exatamente, aconteceu. Sim. Tá. Não, é que você falou. Tá vendo? Ó, Giovana. Mas é um exemplo, porque é verdade. Ó, quando tá casando todos os episódios últimos que a gente tem feito com o que você tá falando aqui, vem casando. Você fala, nossa, a gente tem que fazer esse exercício diariamente, de parar a cabeça. Não é que tudo se resume, mas é o tempo que a gente tem aqui, a nossa energia vital depositada em certas coisas. Vai adiantar você ficar falando uma opinião no ar para um grupo que também, às vezes, não está nem interessado em saber a sua opinião sobre isso. E a sua opinião é o que ela está falando. Às vezes é uma coisa que é sobre você. E aí você não está enxergando essa coisa sobre você, o que está dentro. E eu não sei, eu acho que o que está tirando a nossa atenção, nossa mesmo, do que está desviando a gente e deixando a gente muito automático, é o celular. É fantástico isso, foi maravilhoso. Mas eu acho que isso está tirando a nossa atenção, né? Que a atenção seria o nosso holofote para as emoções. E eu acho que isso vai tirando a gente do nosso dia a dia de parar para olhar para dentro. Porque era muito mais gostoso antigamente. Óbvio, a tecnologia avançou, muita coisa. Mas esse exercício parece que a gente não tem tempo para fazer. Até para comer eu tenho que estar com o celular, até para fazer alguma coisa eu tenho que estar com o celular. Então parece que a gente não tem esse tempo. Faltou o respeito também do outro, que as pessoas não respeitam mais. O próprio WhatsApp você não tem... Virou obrigação social, você ter que responder.
E isso que você tá falando parece que é não um tapa na cara, mas é uma coisa, pô, acorda, faz esse exercício de olhar pra dentro. É porque chega uma hora que, acho que todo mundo chega uma fase que cansa também de um determinado assunto da vida, que você fala assim, poxa, tá acontecendo esse resultado e eu não quero que isso aconteça mais. Por que tá acontecendo? Toda hora. E aí você começa, tá, por que isso está acontecendo? Ah, então é 95%, é o inconsciente. Então é o meu inconsciente que está levando a esse resultado. Que aí vai no causa e efeito, do princípio de causa e efeito. As causas que você produz para gerar aqueles efeitos. Quais são as causas que você está produzindo? E aí você começa a investigar. Mas esse resultado acontece, mas eu não quero que ele aconteça. Então, o que a nível inconsciente que está acontecendo? A gente fica tomando decisões o tempo inteiro de forma inconsciente. Eu gosto muito daquela cena do filme Matrix, que o Neo ele vai se reunir com a Oráculo e a Oráculo fala para ele, você não veio aqui para tomar uma decisão, a decisão já está tomada. Você veio aqui para entender o porquê que você tomou essa decisão. Essa cena é muito boa. Ou seja, a gente toma a decisão o tempo inteiro de forma inconsciente. E aí, às vezes, tudo que vai acontecer na nossa vida, às vezes já está tomada a decisão. De forma inconsciente até. Mas por que eu tomei? Mas eu quero entender. E nessa hora que ele está conversando com ela, tem uma placa no fundo, está escrito Temetinosse, que é conheça-te mesmo. Nossa, esse filme eu gosto demais. É muito bom. É muito bom. Mas essa cena, só dessa cena aí dá para destrinchar assim, um monte de... Porque realmente nós buscamos entender o porquê que a gente toma certas decisões. O porquê que mas ela já tá... Tem coisas que vão acontecer na nossa vida que já está tomado, a gente já decidiu. E a gente não sabe ainda que já decidiu. Nossa, André, minha cabeça é viajada, que a hora que você fala do consciente coletivo, imagina assim, por exemplo, bem lúdica, que entrou na cabeça, assim, um universo, tipo, um espaço mesmo, assim, um universo mesmo, assim, que você fala, nossa! E é um monte de coisas suas aqui, da sua pessoa, que você, igual você falou, já tomou decisão, aí eu aqui já tomei a decisão que tá chegando agora, num futuro, sabe? Eu tô viajando aqui com a... né? E a gente quer entender o porquê que a gente tomou aquela decisão, o porquê que... E a gente quer entender as consequências daquilo, porque ele também queria entender as consequências da decisão dele, né? E a gente quer entender também as consequências daquilo. Aí, às vezes, quem tá escutando fala assim, você vai ficar me perguntando por quê? Porque eu não tenho tempo pra isso, eu tenho que seguir a vida. Segue, você vai bater a cabeça. Eu acredito que a gente daqui pra frente vai ter que... Nós estamos falando das leis aqui, a gente nem chegou na terceira, mas assim, e tá tudo bem que eu tô querendo voltar um pouquinho pro mental, pelo seguinte... Nós estamos com uma sociedade com um problema de saúde mental, um aumento muito grande. Aí falando de algo que foi escrito Jesus antes de Cristo, que rege o universo, vamos dizer, se as pessoas tivessem esse conhecimento, que a gente tinha comentado de criança já, de pequeno, ajudaria muito. E não é uma questão de religião aqui, tá, pessoal? Né? Acho que é deixar claro. Acredito que ajudaria muito essa questão de saúde mental. Porque é o que o Júlio está falando da internet. A gente visualiza... A gente não tem ideia, a gente não se reconhece, não reconhece as emoções, não nomeia, não trata, vai seguindo. E como tem o universo, né, o meu, o da sociedade, isso impacta para a gente viver melhor. Porque igual você falou faz sentido, igual Andressa? você falou de filme que a gente estava falando no começo aqui, de assistir filme, por exemplo, com energia, filme de terror, um filme que a gente estava falando hoje, o Evil. Aí você falou, eu não gosto de ver isso. Eu não consigo mesmo. Você não consegue, mas, por exemplo... Quando você falou isso, já me vem para minha rede social. Para mim, ver a rede social me dá, às vezes, um sentimento ruim. Algumas cenas, algumas situações. Por exemplo, essa da Virgínia mesmo me deixou triste, me deixou revoltado. E a justiça vai virar uma palhaçada. Pessoas que às vezes não têm consciência se vicia, e aí joga com moderação. E isso está em tudo, está no esporte, coisas... Que você gosta de fazer, o esporte está cada vez mais, o comercial só passa isso e fala, pô, tá começando a me dar. E aí... Muita permissividade para o que não agrega. Mas isso a gente está falando do macro e no micro. O que dentro de mim, que partes minhas, permite coisas em mim, na minha vida que não agrega, sabe? Entende? Que parte minha também comete injustiças, pequenas injustiças. Então a gente está falando do macro, do Brasil, da situação do Brasil. Beleza. Da corrupção, e eu estou falando agora para o micro. Então, que parte minha se corrompe? Sabe? Onde eu falo sim, onde eu tenho que falar não, isso é se corromper.
A corrupção está aí. Eu também cometo corrupções. Entende? Então, quando eu olho para a corrupção macro do outro, eles estão espelhando o que nós, de forma individual, estamos também manifestando. A corrupção macro que acontece hoje é por causa de microcorrupções que acontecem na nossa vida. Exemplo. Nossa, político não sei o quê. Mas o cara tá tentando Sim, passar na frente, sim. poda carro pelo acostamento. Sim. É coisa... E o filho vê e replica, É. e isso vai se... Vai... Então, onde na nossa vida, em pequenas situações que me revoltam no externo, eu posso colocar uma câmera, tirar essa câmera e colocar em mim. Mudar o foco. Onde em mim? Então, eu estou tão revoltado lá, mas então, onde em mim eu posso olhar e posso ver essas pequenas situações que me revoltam também, mas que eu causo comigo mesmo. Andressa, se eu limpar isso, tipo, igual você falou, da gente nomear, né? Reconhecer, renomear e tratar. Depois que a gente trata, a tendência volta de novo? Você vai para um ponto neutro. Aquilo não te afeta. Não afeta mais. Aquilo não te afeta mais. Você vai para a neutralidade, que aí a gente está falando... Aí já fazendo o gancho com a do ritmo. Tá. Com o segredo, para mim, a lei do ritmo, acho que a gente não chegou nela ainda. Tá, na polaridade. Não tem problema, não precisa sei de na ordem, ordem, né? não. Então, a lei do ritmo tudo no universo flui e reflui, assim como as marés. Então, em algum momento, tudo sobe, tudo desce. Então, esse é como o universo funciona. Então, se você vê o movimento do pêndulo, essa lei, por exemplo, ela me ajudou muito com essa questão de revolta. Principalmente questão de política. Sério? Ela me ajudou muito com isso. Eu cheguei quase no ponto da neutralidade. Quase. Não de posicionamento, porque eu tenho um posicionamento muito claro, mas de sentimento. Sim. Porque, como tudo tem um ritmo, o movimento do pêndulo, ora o pêndulo... Então, vamos falar de política aqui, então. Ora o pêndulo está para a direita, ora o pêndulo está para a esquerda. Então, quando você vê uma força muito grande e ele vai para a direita na mesma força que ele foi para a esquerda. Isso aqui. Isso aqui é uma lei. Isso aqui é uma lei. Não é uma... Gente, isso que a gente está falando não é crença, não. É lei. É lei. Então, ele vai com a mesma força. A maré, olha o movimento que ela vai. Então, da mesma força que ela foi, ela volta. E dependendo da força que É a mesma vai, coisa. também. Então, se nós aqui nos revoltarmos com questões políticas, o pêndulo, o que vai acontecer? Ele vai para o outro lado com a mesma força. Então, por exemplo, o que está acontecendo agora lá nos Estados Unidos com o Trump, que está acontecendo? Olha a força que veio o pêndulo para a direita ali. Uhum. Olha a força. Porque estava com muita força também para a esquerda nos 4 anos do mandato do Biden. Talvez do lado do pêndulo ali, com a frouxidão, com a permissividade, com a mesma força que teve a frouxidão e a permissividade, com a mesma força veio o que as pessoas estão chamando de tirania. Enfim, mas são faces da mesma moeda que se complementam com a pluralidade, com a lei aqui da polaridade. Que é força, são faces da mesma moeda. Então, a tirania e a permissividade do Biden, eles estão, face da mesma moeda, elas são a mesma coisa, com intensidade e força diferente. Quando eu entendi isso, eu pensei, vou ficar como torcedora de movimento de pêndulo? Nossa. Isso, para mim, acabou, entendeu? Adorei, torcedora de pêndulo. Como torcedora de movimento de pêndulo. Vai, agora... Porque são faces da mesma moeda. Então digamos, a gente... Por exemplo, assim, para a gente exemplificar bem, quando a gente fala de temperatura, eu tenho menos 50 graus, menos 30 graus, e eu tenho 50 graus. Tudo é temperatura. Um só é frio, o outro só é quente. Então, direita e esquerda é a mesma coisa. E se pegar no Brasil é a mesma coisa. É a mesma coisa. coisa. Para a direita, foi para a esquerda, agora está tentando... E a esquerda agora que está com tudo e com o movimento... A gente nem sabe o que vai acontecer com esse pêndulo agora. Não, você sabe o que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer. A direita vai vir com a mesma força. Então, quem está chorando agora
vai estar sorrindo lá. E eu quero ficar chorando e sorrir o tempo inteiro? Eu não quero. Mas que é chato, né? Você fica... Eu não quero ficar chorando e sorrindo. Eu não quero ficar. Os mesmos que sorriram na prisão do Lula vão estar chorando na prisão do Bolsonaro. Eu não quero fazer isso mais. Eu tenho um posicionamento claro, eu tenho os meus valores, eu sei o que acredito. Só que eu não quero mais ficar nessa vibração. refém do que está acontecendo com esse movimento. E aí é o sentimento de neutralidade. Então, se você vê... Essa lei do ritmo é incrível. Se você vê uma notícia assim, ó, da mesma força que você vê uma notícia assim, que é trágico e é horrível, por sinal. Homossexual for morto por homofobia. É uma notícia horrível e trágica. Do outro lado, você vai ver uma notícia assim, criança fez cirurgia de mudança de gênero. Os dois extremos. É a cirurgia numa criança de mudança de gênero e uma homofobia extrema ali. Você vai ver. Quando tem uma notícia disso, você vai ver. No outro dia já tem uma outra parecida. Por quê? Estão na mesma faixa, só que com intensidades diferentes. Então, qualquer movimento... Então, independente se você é de direita, se você é esquerda, qualquer notícia que você vê que não te agrada, da mesma forma, vai ter uma outra notícia que você vai se agradar. E assim... E a gente não pode ficar refém disso. A gente está muito... Então, esse tema de ideologia, esse tema de economia, que aí percorrem aí a direita e a esquerda, a gente tem que ter muito claro o que a gente acredita, os nossos valores, mas eu não posso entrar nessa vibração. É porque já aconteceu no nosso bairro de uma família inteira acabar, destruir a família por partido e assim, o Lula está vivo e o Bolsonaro está vivo. Sim. A família morreu porque um foi defender um lado, outro foi defender o outro. Então, gente, aqui não estou falando para defender um ou outro aqui, estou falando que a nossa defesa aqui é sempre porque nós somos sapiens, seres humanos. Então, seres humanos. É aí que você está falando. Tem que ser bom para todo mundo. Um ficou tanto na vibração da esquerda que o outro ficou revoltado e matou esse. Então, assim... Você fala... É que aí, especificamente, foi uma cortina de fumaça. Tinha outra questão muito séria que não... Sempre tem aquelas guerras silenciosas que a família trava e aí usa a política como pano de fundo também. Também tem isso, tá? Tem essa também. Tem a política como pano de fundo. Isso aí foi... Porque deve ser alguma coisa que já estava amarrada. Isso é tipicamente a política como pano de fundo, mas... Gatilho. Mas foi gatilho, né? Então... Isso mudou porque assim, eu tenho a ferida da injustiça muito forte em mim, né? Diante das 5 feridas lá, tem as 5 feridas emocionais, não sei se vocês já viram. Não. Lise Bourbeau, ela criou 5 feridas emocionais. E eu tenho a ferida da injustiça, assim, são as feridas que a gente desenvolve na infância. Totalmente relacionada a trauma. E a minha ferida da injustiça é fortíssima. Então... Para eu ficar engatilhada com o tema de política era muito fácil, né? Eu queria ser justiceira. Eu vou mudar o mundo. Eu vou mudar o mundo. Depois que eu percebi, que eu entendi a profundidade da lei do ritmo, você pode vir falar qualquer notícia para mim aqui de direita e de esquerda, eu vou olhar e vou falar assim. Então, a mesma força que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, prepara. O próximo mandato ou o outro vai ser pior para o outro lado. Então, vai ser assim. E a gente parece estar num looping, né? Se parar para pensar como seres humanos. A gente não vai mudar. E não vai mudar. Isso não vai mudar. Não vai mudar. Porque, por isso que a gente entende, isso explica por que não vence uma pessoa de centro, uma pessoa neutra, podemos dizer. Nunca vai vencer uma eleição. Nem aqui, não vai vencer. Porque o ritmo... Nossa, eu tô aqui pensando, puta, é verdade, cara. Se tiver um neutro, não vence. Igual você falou da Virgínia. Pêndulo, Virgínia. INSS foi para algum outro lugar. Algum lugar que a gente nem sabe mais. Acabou. E é um impacto muito grande. Tirou o foco ali do que realmente... O holofote. Você tá me falando do pêndulo. Né? Nem tá falando mais, né? E aí você... Não. E aí, talvez, esse senso de injustiça, acho que reforça, assim como você está falando do seu, eu me identifico. Aliás, fala quais são os outros, é melhor, antes depois de eu entrar na outra pergunta. Tem esse estudo da Lise Bourbeau, das 5 feridas emocionais, ele está muito relacionado também à formação do nosso corpo.
desde quando nós somos um feto, existe um processo de melinização, que é a formação da nossa medula. E aí começa, quando a gente está no feto, então, quando a energia do feto está totalmente na cabeça, por exemplo, ali para a formação, toda a força ali da criação está na cabeça, surge a ferida da rejeição. E Reich, que é um alemão também, que desenvolveu também essa teoria dos 5 tipos também, que tem esquizoide, vocês já ouviram falar? Já ouvi falar. Está totalmente ligado, que tem o esquizoide, psicopata, rígido, que estão ligados com as 5 feridas. Olha só como tudo está ligado. Enfim, aí... E aí começa, desde a gestação, que aí vem a da rejeição, que é a primeira ferida da rejeição. Todos nós podemos ter traços das 5 feridas, mas uma é mais forte que a outra. Porque dependendo... Rejeição. Não quer dizer que você foi rejeitado na gestação, mas você absorveu algo como rejeição. E aí você tem a ferida da rejeição mais forte. E Reich diz que as pessoas que têm ferida da rejeição mais forte, elas são magras, finas, têm a cabeça maior que o tronco. Então, tem muito... Que massa. Tem até essa parte... como o corpo respondeu a esse processo durante dos traumas dessa construção, durante o processo de melinização. Então, e o segundo, a segunda ferida é do abandono, que é a fase oral da criança. Ela está ali entre 9 e 2 anos ali, entre 9 não, né? Ela está com meses de idade, que é onde ela começa a perceber o mundo através da nutrição. Ela começa a comida, ela começa a mamar, e aí, em algum momento, ela se sentiu abandonada, podemos dizer assim. É ferida do abandono. Então, tem pessoas que têm ferida do abandono. Então, pessoas que têm traços de caráter que chama traços de caráter, já para a linha do Reich. São as pessoas mais redondinhas, bochecha redonda, mais rosadinha, tipo o Jô Soares, por exemplo. Vai dizer que ele tem a ferida maior do abandono. Que são pessoas que sofreram mais rejeição. Não que ela foi rejeitada... Não, abandono. Não que ela teve abandono, mas ela processou aquilo como... Aí vem as outras feridas, né? Aí vem segunda, abandono. Terceiro é o traço de caráter psicopata, que é... Olha, rejeição, abandono, traição... Nossa, agora eu preciso lembrar as outras aqui. Peraí que a G dá uma gugada ali. Oi? A G dá uma gugada. 5 feridas da rejeição. Vê aí, G, dá uma gugada aí. E que é o traço de caráter psicopata, que ele tem o corpo mais triangular. Olha só que interessante. E a dor dele... E ele vai ser uma pessoa que ele vai ser mais manipulador. Então... Tem a tendência de ser mais manipulador. Ele tem a tendência a ser mais manipulador. Da injustiça que você tinha falado. Da injustiça, exatamente. Da injustiça. A da injustiça. Então, é a ferida da injustiça. Vai ligar o microfone dela. Turbina. Fala, Giovana. Para. Ó, Quero o nome desses livros as depois. 5 feridas emocionais: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Isso. A humilhação que eu tinha esquecido também. Humilhação é a fase de desfraude. É a fase de desfraude. Em algum momento ali, ela não sabia controlar o esfíncter e ela se sentiu, talvez, humilhada em algum momento. Então, são pessoas que são mais quadradas. Você vai ver o traço de caráter dela, ela vai ser mais quadrada. Eu fiz o meu, tá? Eu fiz o meu. Aqui no Brasil, o Elton Euler, ele decodificou esse estudo do Reich e ele transformou isso de forma científica. Então, é o único... A gente tem aqui no Brasil, eu tenho uma honra até dizer isso. Esse estudo do corpo explica que o Elton Euler que desenvolveu, podemos dizer que é o único estudo na área de desenvolvimento humano comprovado cientificamente. Ele conseguiu provar cientificamente isso. Os traços de caráter com essas feridas. Puta merda, da hora. É muito interessante. E aí tem o da humilhação, que é no desfraude, e tem o rígido, que é a última ferida, que é da traição, ferida da traição. Quando a criança, ela começa a ver o mundo em pares. Meu pai, minha mãe, mas e eu sou com quem? Então, a criança, ela
ela se sente traída pelo sexo oposto. Se você é menino, você se sente traído pela sua mãe. Se você é menina, você se sente traído pelo seu pai. Aí você desenvolveu um traço, uma ferida da traição. E aí pessoas rígidas, ela tem um corpo também diferente. Ela tem o corpo, ela tem mais músculo, ela tem outro padrão de corpo. Porque realmente ela desenvolveu. Então, assim, no meu caso, eu tenho ferida muito forte da traição. Eu tenho 30, aí você faz o teste lá no Corpo Explica. Eu tenho 33% dessa ferida da traição e bate muito, assim, e da injustiça. Muito forte, assim. Legal, meu. Ah, isso da injustiça, eu tenho certeza que o seu ia hypar. Nossa, mas o primeiro foi a rejeição, né? Rejeição. É porque, assim, quando eu penso em sentimento, eu não sei onde, eu não me lembro onde eu li, mas falava que o pior sentimento que o ser humano pode sentir é o da rejeição. Porque ser rejeitado não deve ser... Então, mas diante dessas 5 feridas agora, será? Porque se eu tenho traço da traição muito forte, a pessoa que tem a ferida da traição forte, ela... O maior medo dela é ela ser trocada. E se for pensar, tá todas ligadas, né? Tá tudo ligado. Tudo ligado. Todas estão. Porque nós temos as 5. Nós temos as 5. Nós temos as 5. Porque a questão humilhação, o percentual. Se você é humilhado, você já vai se sentir rejeitado porque estão te humilhando. E quem tem a ferida da injustiça, que então você percebeu que você tem, por exemplo, ela tende a ser um negociador nato. Porque ela quer negociar tudo. Porque como ela não suporta injustiça, então eu ganho e você ganha também. Ele ganha, você também ganha, então todo mundo vai ganhar. Então vamos negociar aqui o melhor para todos. Ele vai sempre negociar. E ele tem uma tendência maior a manipular as coisas para que nenhuma injustiça aconteça. Mas ele na dor também, esse traje de caráter também na dor é muito ruim, porque ele começa a manipular para benefício próprio. Então também. Aí o pêndulo de novo, voltamos. Você vê como é que é? Gente, que interessante isso. Mas é muito interessante. Eu peguei muita coisa, era muito inteligente, bicho. Rapaz, não, a gente foi aqui de Hermes Trismegisto, Lise Bourbeau, Reich, Jung, o que mais que a gente vai aqui? Rapaz, não, eu tô pensando nisso. Porque, por exemplo, rejeição é uma que Deepak Chopra. Assim, quando você vai falando, Andressa, me vem infância, porque tudo começa na infância, né? Tudo é infância. Que ontem, por exemplo, mas eu tive uma infância perfeita, mas dá uma olhada que tem alguma coisa. Alguém falou que teve infância perfeita? Não, nós falamos, porque, por exemplo, ontem a gente estava entrevistando e falaram assim: mas, pô, você deve ter um trauma. Eu falei assim, cara, eu tive, pra mim foi perfeito. Empiripi, panela de rolemã, que esconde, polícia ladrão na rua, mar vermelho. Em casa, minha mãe e meu pai não brigavam, foi tudo perfeito até meus 18 anos. Aí a pessoa falou assim: como é que é? Tem gente que passou uma infância perfeita, tem um probleminha. Quem também teve problema na infância também tem alguma coisa. Nunca é perfeito, né? E os traumas. É muito interessante o funcionamento. Porque pode ser que você tenha vivenciado um trauma e a sua mente consciente deletou aquilo. E é totalmente possível. Nos trabalhos... Não, peraí, deixa eu... Tô brincando. Os trabalhos de trauma são muito bonitos por conta disso. Tem MDR, que é um tratamento de trauma muito, muito, muito interessante, que você começa a perceber que... Mas a ideia aqui não é mexer, sabe assim? Nossa, eu tive a infância perfeita, eu não quero mexer. Ok. Não, vou mexer. Ninguém quer mexer. Então, estudos de trauma que a gente está falando, essas feridas, não é que eu quero achar agulha no palheiro, não é sobre isso. Deixa eu ver o que minha mente deletou. Peraí, não é sobre isso. Eu sempre trago um aspecto do meu presente que está me incomodando. É sobre isso. Então, assim, qual aspecto do meu presente? É relacionamento? Então... Digamos, uma menina ela vai trazer uma questão assim, eu tenho dedo podre. Nossa, isso que eu acho que mas o relacionamento do meu pai e da minha mãe foram perfeitos. É lindo, não tem nada ali para... Ótimo exemplo. Então, vamos olhar para isso. E tem meninas que têm dedo podre que tiveram os pais com péssimo relacionamento. Então, assim... Então não é uma lei, né? 2 irmãos, vocês 2, digamos, vocês tiveram a mesma criação, mesmo pai e mãe. Digamos, teve um tipo de um padrão de relacionamento, você teve um e ele teve outro padrão completamente diferente.
Não é sobre o que te aconteceu. É sobre como você assimilou isso e desenvolveu recursos para lidar com essa dor a sua vida inteira. E nós desenvolvemos recursos. Nossa, que máquina. Igual, assim, por exemplo, eu tenho certeza que eu tive TDAH minha infância e minha adolescência inteira. Eu tenho certeza disso. Ah, mas na fase adulta você não tem mais? Eu desenvolvi recursos para lidar com isso. Perfeito. Eu desenvolvi recursos para lidar. Então, é muito... O real TDAH mesmo é muito raro você identificar em adulto. Não é igual esses diagnósticos que estão dando aí. A torta direita. A torta direita. Não, é extremamente difícil você reconhecer um traço de TDAH mesmo. Porque o adulto... Porque nós vamos desenvolvendo recursos, estratégias de sobrevivência, estratégias para lidar com a dor. Então, a sua criança vivenciou algo. Você, criança, vivenciou algo. Aquilo foi muito dolorido, você não conseguiu processar aquilo. Você desenvolveu estratégias. Os nossos talentos, eles são totalmente relacionados aos nossos traumas. Isso eu vi também, isso eu fiquei chocada. Os nossos talentos são nós temos os talentos, sim, que nascem com a gente, mas temos os talentos desenvolvidos. Está totalmente relacionado. E tem um estudo comprovado que as suas profissões, as profissões são totalmente relacionadas a... Se você é o primeiro, segundo, terceiro, irmão, quarto, irmão, é totalmente relacionado. Por exemplo, advogado, a chance dele ter sido irmão do meio ou o mais novo é muito grande, porque ele precisou desenvolver a argumentação, ele não tinha força. Então, aquele talento que a pessoa desenvolveu, nossa, fulano tem uma argumentação, ele tem uma oratória, ele consegue penetrar na minha mente, ele tem esse talento? Ok, mas... Como que nasceu isso? A que custas ele desenvolveu isso, sabe? O que ele precisou desenvolver de recurso interno para ele sobreviver àquilo? Talvez ele vivia um caos tão grande, talvez ele tinha que mediar conflito de pai e mãe. A briga era tão grande que ele tinha que mediar aquele conflito ali. E aí, hoje, ele é um assistente social. Hoje, ele é um mediador de conflito clássico, né? Os próprios advogados, os próprios psicólogos. Nossa, você vai falando, eu tô olhando pra minha vida. É engraçado, né? Todo mundo que senta aqui, a gente fica olhando pra vida. Um filme, né? Porque eu começo a ver a vida do meu pai. Você tá falando, eu tô, opa, ativou. Como era da minha mãe? Como era a vida do meu pai? Tem certas histórias que a gente sabe da vida da minha mãe, mas tem coisas que às vezes tem pais. Os pais acreditam que mais os antigos não contam tanto sobre as histórias deles, né? Mas ajuda, né? Sim. Ajudaria muito a gente resolver talvez alguns problemas que a gente tem hoje. Depende, porque tem narrativas e narrativas, né? Tem narrativa de família que ela vai só te destruir. Tem narrativa. Nossa, pior que é. Tem narrativa que eu vejo pai e mãe fazendo cada coisa para filho de narrativa. De coisas assim que o filho não precisava saber disso. Você pode ter uma outra narrativa. Tudo é narrativa, né? Eu descobri que na vida tudo é narrativa. Não é sobre a verdade, é sobre como você vai contar aquilo. Storytelling, qualquer história. É storytelling. Então, tem pessoa que ela é traumatizada só pelo storytelling do pai e da mãe. Só pela história dos pais. Só porque ela se identificou com aquilo e ela quer salvar aquilo. E nós, aí trazendo aqui Bert Hellinger, né? Meu mestre aí das constelações, nós queremos salvar os nossos pais desde a infância. Então, por amor, a gente desenvolve características para salvar os nossos pais. E até replicamos o que eles fizeram, o que eles são, para salvá-los. Inconscientemente, eu faço igual porque eu quero salvar. Eu quero mudar esse storytelling. E é narrativa, é como a gente conta a história. Tudo é narrativa. Não é mentir, mas se você tem um filho... Você vai querer trazer para ele uma versão, uma narrativa pior? Não, traz uma narrativa. Traz o aprendizado para ele. Não conta a situação que aconteceu com você aqui. Traz o aprendizado, sabe? Uma boa. É uma boa. Nossa, tô aqui pensando. Do quê? Não, na vida mesmo, que ela tá falando da história, porque cada um tem uma história. Ela tem a história dela, você tem a sua, eu tenho a minha, por mais que nós somos irmãos, a Giovana, os universos. Não, e aí eu tô pensando nas leis aqui, tudo que você tá falando, juntando, colocando tudo num cesto só. É tudo ligado, Andressa. Tudo. Parece que fica mais difícil. Assim, por exemplo, falando assim, o ser humano é uma máquina fantástica. Conforme a gente for se conhecendo nossos recursos, a gente vai aprimorando como se fosse um download, né? Fazendo download de melhorias. Eu tenho esse poder de fazer isso. Se eu quiser fazer com consciência. Se eu não quiser, eu deixo fazer, não faço downloads. Ou faço só downloads ruins
na minha cachola aqui. É isso mesmo. E uma das leis que eu acho que essa eu acho a mais, eu vou falar assim, a top, mas não precisa seguir a ordem. Acho que é a sexta. Causa e efeito. Essa eu acho que ninguém escapa. É porque ela é a mais didática, podemos dizer assim. Ela é a mais didática. Você não consegue escapar. E ela é mais... Todas você não consegue escapar, mas ela é a mais didática. Porque é a clássica, você plantou feijão, você vai colher feijão. É a clássica. Então, como que você ensina causa e efeito para o seu filho? O famoso, aquele experimento de ciência que traz o algodãozinho com a sementinha. Ela é muito didática, causa e efeito. Ela é muito didática. E as pessoas seguem plantando, as pessoas, eu me incluo nisso, a gente segue plantando ali feijão, querendo colher framboesa, blueberry. Nossa, que chique. Blueberry. Mas é verdade, que jeito. Como? Não vai. Como você vai colher? Não tem jeito. E começa com a sementinha. E aí, a melhor maneira de você ensinar seu filho essa lei da causa e efeito é o experimento do algodão com feijão. Você regar. E o mais interessante que eu acho da causa e efeito, que também eu descobri, quando você planta o feijãozinho ali no algodão, no dia 1, você fala assim, poxa, não tem nenhum broto ali. No dia 2, não tem nada. No dia 3, não tem nada. E a criança começa a ficar irritada, começa a ficar ansiosa. Eu lembro do meu pensamento de ansiedade, de irritação, de não ver o efeito da minha causa que eu produzi. E é isso. E a vida é assim. E você vai na academia também, você vai num dia, você vai no outro dia, você não vê o músculo aparecer. Não vê. Aí você não vai conseguir fazer da noite pro dia. Não vai. Mas o efeito vai vir em algum momento, se você continuar regando, né? Aí você tem que ficar regando ali aquele algodãozinho. Ou o que você plantou, para você ter o efeito. Por isso que ela é a mais... Para mim, assim, ela é mais fácil de explicar, ela é mais didática, porque você consegue exemplificar com coisas muito simples, assim. Só que ela também, se você aprofundar nela, também tem muita riqueza aí. Tem muita riqueza. É porque se eu escolho qualquer coisa que eu vou fazer, vai ter uma causa. E um efeito. E ela me ajudou muito também. Sabe do que ela me ajudou? Nessa sensação, nesse complexo que eu tinha de ser salvadora. Eu queria salvar todo mundo, eu queria salvar as pessoas, eu queria ajudar as pessoas. A heroína. A heroína. E aí, quando você quer salvar as pessoas, interferir nas pessoas, você está interferindo nessa lei. Você está querendo mudar a lei de causa e efeito da pessoa. Que nem... Nossa... Você tá influenciando, você tá interferindo, que é o que a gente chama que é o karma, né, podemos dizer assim. Você está querendo influenciar o karma dos outros. E não é seu, não foi você que criou aquilo. Você jamais poderá resolver um problema que não foi você que criou. Você só resolve o problema que você criou. Então, por que eu vou querer salvar o outro num problema que ele criou? Não fui eu. Não foi eu que criei aquilo. Então, essa lei, para mim, da causa e efeito, ela me ajudou não só com que eu produzisse as causas para ter os efeitos, os resultados que eu quero, mas também a parar de interferir no karma, na causa e efeito alheio. Entende? Me ajudou muito nesse sentido. É porque você... Aí mistura um pouco da injustiça, você pega a causa, eu vou... A heroína... Não, ela já tem a ferida da injustiça. Aí vai querer virar heroína, pronto. Ela foi uma clássica mediadora de conflito de pai e mãe, né? Que eu fui uma clássica mediadora de conflito de pai e mãe. Tinha a ferida da injustiça, tem a ferida da traição ali latente. Para querer salvar os outros é assim. É fácil. Não. Mas aí eu comecei a observar justamente isso. A pessoa, ela precisa sentir os efeitos da causa que ela fez. Ai, mas coitado, ele está precisando de mim. Não foi você que criou esse problema. A pessoa, ela precisa encerrar o ciclo de causa e efeito dali que aconteceu. E ela que se resolva... E aí, você interferindo naquilo, você vai criar um outro ciclo para você de causa e efeito. Isso, para mim, foi libertador. Porra! A mãozinha veio, ó, você se lascou. Veio aqui, ó. Não, quantas vezes, gente, eu já me meti em coisa que não era para eu me meter, não era assunto meu, não era.
Era ciclo kármico, era causa e efeito do outro. E eu fui entrar no assunto, eu fui tentar resolver, e eu fui... Me lasquei. Quantos justiceiros estão nos Não, assistindo me agora, lasquei, né, se me identificando? lasquei. É, total. e aí, pessoal, E aí? você, causa e efeito. O que você já pegou causa e efeito dos outros? Já, Não é só o seu, eu tenho dos só outros. a causa dos também. outros? Comenta aí, deixa seu comentário. Eu já cansei de pegar a causa dos outros já. Aí, se você falar em causa boa, direto Direto na na causa, causa, curte, se inscreva no canal, dê esses comentários e compartilha para quem precisa ouvir, escutar, assistir, o que for. Exato. Mas que encaminhe esse podcast para alguém escutar, porque tá demais. Assim, Legal. E sabe o que eu fico pensando, você falando, de tantos cientistas, tantas pessoas que pensaram sobre esses assuntos em uma sociedade tão rasa em conhecimento, de consciência, né? Sim. Que loucura. Mas eu acho que consciência não é fácil. Não, aí vem o sentimento É de dar justiça. trabalho, né? Ah, cara, dá trabalho. O justiceiro dentro falando aqui. Não, porque tem horas, igual ela falou, 95% do nosso tempo a gente não é inconsciente. 5% a gente está consciente. Imagina você tentar mudar isso por 50-50. Sim. Como é que seria a nossa vida se a gente fosse consciente? Pô, 100% ia ser. Aí dá até, né? Como é que seria? Não, Precisa até mesmo religião, né? Assim, as nossas escolhas estão totalmente moldadas por esse inconsciente coletivo. Então, por exemplo, até religião. Se hoje você acredita em Jesus, é meramente porque você nasceu no Brasil. Não é nem sobre se Jesus já existiu ou não. Só porque você nasceu no Brasil. Porque se você tivesse nascido na Índia, você nem saberia da existência de Jesus, gente. Você só acredita hoje no que você acredita meramente por uma questão geográfica. E narrativa. Porque se eu tivesse nascido na Índia, eu nem ia saber que Jesus existiria. Eu ia falar de quem? De Shiva. Entendeu? Shiva, Shakti. Jesus, assim, eu falo, tá bom, é um ser ali do Ocidente ali e tal. E aí eu vou ficar ofendida porque a pessoa não conhece Jesus por uma questão geográfica. Então, olha só que interessante isso, né? E aí uma outra região... E se eu tivesse nascido numa tribo, a árvore para mim seria meu Deus. A árvore seria o meu Deus. E aí eu vou ficar ofendido porque ela está adorando ali a árvore? Não, é uma questão geográfica, cultural. E aí, às vezes a gente quer também se meter em coisa que é cultural. E aí a gente quer julgar, a gente quer dizer que o outro faz isso, o outro faz aquilo. Mas é uma questão, é cultural dele, é geográfica. É uma questão... Então, eu não posso esse assunto até mesmo assim de religião, eu não posso me doer, me sentir ferida, porque a pessoa não respeita, digamos, a minha religião. Ela não respeita porque ela tem outra narrativa, ela tem outra visão de mundo. Para mim é importante, ponto. Eu, particularmente, acredito em Jesus e assim, é a minha maior referência, podemos dizer assim. Mas só porque eu nasci aqui. Porque eu sou filho da minha mãe, que também acreditava. Porque eu sou filho da minha avó, do meu avô, só por isso. Vai. E o que mais eu acredito, isso eu acredito. Esse ponto, esse assunto, eu acredito e é o que é verdade para mim. Mas o que mais eu carrego, que a minha mãe carregou, que meu pai carregou, que meu avô carregou, que não me faz bem? Nossa. O que mais esse inconsciente coletivo aqui carrega que não nos faz bem? Que a gente está carregando? Que esse inconsciente acredita. E aí vem o ritmo. A lei do ritmo. Não, o ritmo a gente falou. Falou polaridade. Não, acho que o ritmo... Agora entra falando. Que ela falou uma coisa que é um tema que talvez alguns vão falar assim, vai falar de gênero. Verdade, Pronto. perdão, o ritmo já foi. O tema polêmico de gênero. É o de gênero. E bem na hora que ela falou da cultura e de geografia, eu ia entrar justamente nesse ponto da última lei, que é essa questão do gênero. Né? Até mesmo é o princípio da criação. Da criação, exato. A gente é criado e gerado a partir do masculino e do feminino, do gênero masculino e feminino. É o princípio da criação. Então, isso também não tem como fugir, é uma lei. Não tem como mudar. Essas leis, rapaz do céu. Esse homem criou essas leis aí, olha... Não, e aí E foi muito polêmico até esse tema, falando de gênero. Quando o Mark Zuckerberg ele deu declaração, ele foi a um podcast, ele disse que as empresas estavam precisando de energia masculina.
Aí foi muito polêmico, porque... Nossa, aí tomou porrada. ele tomou muita porrada, porque veio o movimento feminista e disse assim, agora que as mulheres estão tomando o seu lugar, estão crescendo no ambiente corporativo, vem o Mark Zuckerberg e diz isso. Agora que a gente está com o movimento de inclusão, de diversidade, o Mark Zuckerberg diz isso. Tudo. Exatamente. Mas será que ele quis dizer que ele disse energia masculina, ele não disse precisa de homens? É bem diferente o que ele disse. Aí é a interpretação, né? O povo interpreta do jeito que Aí quer. entra a interpretação. Talvez ele poderia ter... Teve todo um contexto a conversa dele. Ele pegou Teve sol todo o forte. E é a opinião dele. Ele acha que precisa de energia masculina. Eu, Andressa, eu acho que precisa de equilíbrio de energia masculina e feminina. Eu, Andressa, acho que o mundo corporativo precisa de equilíbrio de energia feminina e masculina. Ele acha que precisa de energia masculina. É a visão dele. Mas ele não está excluindo Nossa, as mulheres desse discurso. Talvez porque a energia masculina seja mais essa questão do desempenho, da É movimento, performance, é ação. distorcido. É movimento, é ação. E a energia feminina é a intuição, é o pensar, é o sentir. Então, talvez, na visão dele de mundo, ele acha que as empresas, as pessoas estão muito assim, paradas, estão só sentindo. Talvez ele possa, talvez seja essa, eu não sei, eu não posso dizer por ele, mas se a gente aprofundar, ele vai dizer o porquê, mas... Entende? Então, a gente fica deturpando até... E a visão de mundo dele diz isso. E ele é um homem de grande influência? É. Pessoas de grande influência até têm que tomar cuidado. Sim, mas é a visão dele. E ele não exclui ninguém. E aí, distorcendo isso, começa a narrativa do que Sim. de ódio. Sim, a Porque narrativa gente de vê ódio, hoje muito sim. essa questão do ódio. Eu acho que esse aqui é uma lei que é importante falar, de diferenciar essa questão da energia masculina e feminina, até porque não está ligado ao gênero em si, Sim. mas é sobre energias Sobre que energia. regem o universo. Se tiver muito feminina, né? Se Sim. tiver muito masculina... Se tiver muita masculina, muita guerra. Aí é muita guerra, é o que a gente está vivendo. Você acabou de falar. É. Nossa. Se tiver muita energia masculina, a gente vê muita guerra. Muita guerra, muita violência. Então, e aí no ambiente corporativo é alta performance. Eu tenho que ser o melhor, tem que ser melhor, tem energia masculina. Dentro desse ambiente corporativo, a energia feminina e a energia masculina, ela tem que estar muito equilibrada. E não adianta eu dizer que precisa incluir mais mulheres em ambiente corporativo, mas a que custo? Com energia masculina? Porque as mulheres que eu conheço que foram incluídas em grandes cargos têm muita energia masculina. E não é referência. Para mim, não é referência. E aí ela trata outra mulher até às vezes mal. Ela trata até mal, ela trata porque ela acreditou que para ela ocupar aquele cargo, ela precisava agir como um homem. E muitas vezes dentro de casa também, né? E ela se negligenciou. Muitas não tiveram nem família. Isso nunca foi referência para mim. Entende? Então, a energia feminina e masculina ela precisa estar em equilíbrio, ela precisa estar integrada. E nós somos isso o tempo inteiro. Ora nós estamos introspectivo, ora nós estamos para ação. E aí por isso que complementa muito com a polaridade. Porque lembra que são faces da mesma moeda, são a mesma coisa, com intensidades e forças diferentes? Então é a mesma coisa. Então, a energia feminina e masculina, a gente não está falando aqui que precisa de mais homem, precisa de mais mulher. Não é. Eu conheço homens que têm muita energia feminina. E eu conheço mulheres que têm muita energia masculina. E isso não é referência para mim. Eu prefiro o equilíbrio. Eu prefiro a integração dos dois. E eu acho que essa lei diz muito sobre isso. E tudo que a gente está discutindo, tudo que a gente tem de discussão agora desse assunto ideologia, de feminismo, de relacionado a esse tema, essas bandeiras que a gente vê, é distorção disso. Nossa, é uma guerra lascada. Porque se eu quero a inclusão do feminino no mundo, o que é o feminino? O feminino ele é pacífico. O feminino ele é o que gera, ele é o que nutre. E se eu vou com imposição, impondo, se eu vou colocando uma força, eu estou combatendo o outro com a mesma energia que eu não gosto que ele use. É muito contraditório esses movimentos, essas bandeiras. É muito contraditório. Polêmico isso, né? Não, polêmico. Não, é polêmico, porque para mim é muito contraditório. Qualquer bandeira, para mim, você vai combater com aquilo, com aquela energia que você não quer. Nossa. E aí vai vibração. A vibração. Ritmo, E aí o que eu faço?
repilo o outro. Ele não quer saber dessa inclusão, porque eu estou repelindo ele. Porque eu estou combatendo ele. Eu quero me incluir, mas eu quero me impor. Estou combatendo. Aí ele vai. Aí surge o quê? Red Pill. Aí começa. Que é o ritmo. Que é o ritmo. É o incel. É o ritmo. Aí agora o incel dos Aí meninos que começam. Por quê? Um fica querendo combater o outro, mas não é essa energia de combate que tem que ter. Quando a gente fala de gênero. A gente está dizendo aqui que a energia tem que estar em equilíbrio. E quando tem equilíbrio é quando eu integro. Eu aceito o que o masculino tem. E eu aceito o que o feminino tem. Dentro de mim primeiro. Perfeito. Antes de eu manifestar o que precisa ir para o mundo, o que... E aí é que está. Voltando para o da correspondência, que tudo que está dentro está fora. Essa guerra que a gente vive hoje, dessas ideologias, né? Red Pill, feminismo, é porque o que no macro eles estão degladiando. E no micro, a gente está brigando o tempo todo com o nosso feminino e com o nosso masculino interno. A gente está brigando, a gente não está integrando. Bolo, então, a gente não está integrando, sabe? E aí eu não integro em mim esse feminino e masculino e quero brigar lá fora. E aí a rede social vira um campo de batalha. Integra primeiro em si, integra primeiro. Então, o que eu recomendaria para essas pessoas que têm bandeira? Integra primeiro em si. Percebe em você. Como é esse masculino em você? Como é esse feminino em você? Quais são essas feridas, né? Então, e aí a gente vê o masculino ferido e o feminino ferido brigando. E distorcido, tudo distorcido. Nossa, é tipo um... Sim, uma estação não tá, né? Não tá... E eu vivi o auge desses movimentos no meio corporativo. Eu vivi o auge desses movimentos. Em 2017 foi o auge. 2016 foi o auge desses movimentos. E eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, mas eu já olhava e falava assim... Não é assim que tem que ser. Eu não concordo. Ah, então você é anti... Não. Não. Você sai taxada. Você entende? E aí eu era muito rotulada por isso, porque eu tinha que ter um lado. Não, eu não sou machista, eu não sou feminista. Eu simplesmente estou integrando em mim primeiro, estou entendendo o que está acontecendo comigo, sabe? E aí eu estou olhando, eu olho para aí, eu olhava e falava assim, isso não me representa. Não acho que tem que ser assim. Nossa, falou tudo, André. Olhar para dentro, se integrar, se conhecer, Sim. ver se seu lado, qual que tá mais distorcido, né? Sim. Porque se você tá com o feminino distorcido, tá com a energia muito masculina, vai ser grosso, vai ser Sim. uma energia masculina. Você vai no extremo. No extremo. E aí extremo. falta aqui. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio, que é o ponto neutro de novo, né? Para mim, de tudo, o segredo é a neutralidade disso tudo. Mas quando uma população ela está muito polarizada nesse sentido, né? Que aqui a gente está falando aqui do gênero. Lei, aí volta para a lei da polaridade. Quando ela está muito polarizada, é muito mais fácil de você manipular. E aí você influencia no consumo dela, enfim, aí. Quanto mais fácil é essa população de ser manipulada, mais ela vai consumir. Mais você consegue. Por isso que eu falei, campo de batalha, a rede social virou isso. Não é coisa para se preocupar. Uma coisa, a gente conversando aqui, uma coisa que vem muito na minha cabeça, pode parecer viagem, mas é o lixo que a gente gera. Sim. Nós somos a única espécie que gera lixo. Já tem vários filmes mostrando montanhas de lixo e tudo, porque plástico é um consumo, um alto desempenho, alta performance, protagonista, começa a fazer várias coisas, só que o planeta vai causa e efeito. Nesse pequeno momento é pequeno, mas essa mudança vai se tornar enorme daqui a um tempo. E nada vai adiantar a gente ficar brigando, né? Não. Dessas energias se a gente não canalizar essas duas energias para coisas que vão fazer a gente como ser humano viver melhor. Essa é a minha percepção. Os estoicos fazem isso muito bem. Eu já vi algumas citações assim do Marco Aurélio, em outras palavras ele diz: qual é o efeito que eu quero? Esse. Quais são as causas que eu quero produzir? Essas. Tudo que está fora disso não me interessa. Ele elimina tudo. Ele eliminava tudo. Tudo. Qualquer coisa, qualquer convite que vier, qualquer situação não me interessa. Não está dentro das causas que eu preciso produzir para aqueles efeitos, então não me interessa. Inteligente, né? Que é muito do causa e efeito. Né? Essa lei, ela... E ela auxilia muito na tomada de decisão.
Então eu preciso decidir algo, estou em dúvida. Porque dependendo da sua escolha, vai... Que efeito que eu quero, né? Qual a intenção? Qual a intenção por trás da intenção? Vamos perguntar pro povo. Povo, qual das 7 leis você acha... Todas são importantes. Todas são importantes. Mas a mais top. Não, a que mexe com você. Pra mim, eu vou falar a minha. Aí você de casa, comenta aí qual que é a sua. Eu acho a do causa e efeito é a lei das 7 que eu acho... Porque eu acho que ela... todas estão ligadas. Sim. Mas eu acho que ela... Sim. É mais didática. É mais didática, né? Porque você escolheu, vai ter o efeito. Porque, ó, vamos pensar no mentalismo. Vê se eu tô... Qual que é a sua? Mas antes a sua. A minha é a terceira, o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Essa é muito interessante também. Eu gosto E muito a dessa. sua? Eu acredito que é do mentalismo, Do assim. mentalismo? Mentalismo? E você, Gê? Qual que você acha das leis que mexem, assim, quando você lê, você fala, dá um sentimento... Você é de casa, comenta aí pra gente qual lei que você é. Mentalismo, Que mexe com você. correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa, efeito ou gênero. Todas estão ligadas. Causa e efeito Causa e também, Gê? Não, porque, ó, se o mentalismo, eu tenho a ideia para pensar, né, criar, já escolhi causa e efeito. Tô certo, É que a causa e efeito, ela é mais complexa. ela é mais A complexa. gente pode aprofundar nela, se você quiser. É, Porque você pode ter efeitos na sua vida que você não lembra a causa. Aí você fala assim, nossa, tal coisa tá acontecendo, mas o que eu fiz para merecer? É o famoso, o que eu fiz para merecer isso? Pô, Ela não é tão lógica assim. Mas talvez o que está acontecendo comigo pode ser de outra pessoa também, da causa e efeito dela que veio para mim, não é? Entende? Ela é bem complexa, Eita. porque ela não é tão simples assim. É o famoso o que eu fiz para merecer isso. Ela não é simples. Gostei dessa. tá vendo? É. Você buga dessa cabeça agora, meu Deus do céu. Não, e eu aí, fiz pra assim, merecer você vai isso? longe, você vai longe. O que acontece... Ó, mas vamos lá. Eu vou trazer uma complexidade para ela agora. Vai. Aconteceu algo com um bebê. Algo. Que você não gostaria. O que esse bebê fez para merecer isso? Entende? Que causa? Qual é a... Que causa? Gerou. Que causa que ele produziu, entende? É complexa. Bebê, ele não fez nada. Mas um a gente bebê. está falando de um bebê. Mas esse bebê, ele é um espírito. Não ser. Ele é um espírito, ele é um ser, ele é uma alma. Então a pergunta é o que essa alma fez para merecer isso? Entende? Então, a causa e efeito. Para merecer não, corrigindo, para colher isso. Não é sobre colher, merecer. é Ninguém não é colher. sobre merecimento, é sobre colheita. Colher. Então, e aí ela fica complexa, porque aí as pessoas começam até questionar Deus, aí vai num outro, Então, porque então, ela não consegue, ela quer porque ela quer a causa, ela quer achar a causa. Por isso que eu acho que ela mexe comigo. Eu acho que a causa. É porque sempre Só você que quer aí achar ela vai, causa, mas, causa, causa. mas nem sempre você vai achar a causa Nessa situação. nessa existência. Nessa- É. E olha, no livro fala, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Então o efeito, gera uma outra causa. E aí ele fala Sim. aqui, tudo acontece de acordo com a lei. O Sim. acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Da lei. Exatamente. Não, você sabe. Quer ver? Coisa, Desculpa, não. André. Não, É assim, só uma parte do livro, pessoal. é isso aqui. aí. Não, eu ia pegar um gancho. Sabe do clube do livro que a gente fez das 5 pessoas que a gente encontra no céu? Lembra, Gê, que a gente fez lá na livraria leitura? Me veio na memória Inclusive, aqui. pessoal, tá na, Tá tem na uma playlist aí. Clube do Livro. Vale muito a pena ler esse livro. E aí tem uma hora que ele fala... Dá um spoiler aqui, mas... Que o menino vai pegar uma bola de beisebol no meio da rua, um cara desvia o carro e vai embora, o menino vai pro brinca ali de beisebol, depois vai brincar no fliperama e a vida dele segue normal. Só que todas as histórias têm os dois lados do que aconteceu. Sim. A do cara, ele viu a criança que ele quase atropelou, tinha problema cardíaco, teve um infarto e morreu. E a vida do menino continua Olha normal. só. Então a causa foi o menino pegar a bola, mas ele sabia que esse efeito ia causar isso Sim. Por isso que a hora que você estava falando me veio isso. O quão complexo é realmente essa causa. É muito complexo. Porque tem situações, tem efeitos que eles não precisam ser gerados nessa existência. Veio. E tem pessoas que vivem, quem acredita em outras vidas, pode até concordar.
que aí você vai vivendo outras vidas, outras existências, até você compreender, ter consciência do efeito e da causa. Porque se você não tem consciência da causa, vira uma consequência eterna. Aí tem pessoas que precisam vir, tem almas que precisam ter várias existências para compreender. E fica num looping. E por isso que tem situações que muitas frustrações que nós vivemos, que nessa existência a gente talvez não vai ter a resposta da causa, exatamente a causa. E não é uma fórmula matemática. Fez isso e não é. Então, será que foi dessa existência mesmo? Eu acredito em outras existências. Eu acredito. Então, tem situações que você não vai conseguir desvendar agora aqui. E aí eu acho que é a causa da frustração. E o que ela tá falando vem tudo a ver com o livro, né? Eu tô voltando no livro porque, assim, outra causa. Tem uma parte que o Ed morre. Por que ele morre? A chave do cara cai no brinquedo que tinha e trava o brinquedo e o carrinho cai e mata uma criança. Não vou dar spoiler. Quase mata uma criança, mas mata ele. E por que a morte é vista como um efeito ruim? Como uma punição, Não, entende? eu vejo a morte como uma libertação. Então, mas aí, muitas vezes, nós vemos a morte como uma punição, como um evento ruim. E, às vezes, ela é só um efeito. Ela é só um efeito. E ela não é um efeito... Por isso que a neutralidade ela é muito interessante. Por quê? Os efeitos acontecem. Não existe efeito ruim, efeito bom. É um efeito. Morreu. É um efeito. É bom ou ruim? Não sei. É um efeito. É um efeito. E, às vezes, isso que você falou, ele teve um efeito ruim porque ele morreu de ataque... Mas será que é será que é ruim? Será que foi um efeito? É uma coisa, trazendo para a aviação que a gente foi, né? Falando de causa e efeito. A aviação é o seguinte, investiga a parte psicológica e fisiológica, que antecede o voo, operacional e material. Quem é da aviação me corrija se estiver errado, faltando algum aqui, mas eu acredito que é os três. Quando cai um avião, é a investigação. Que eles investigam a causa, o que levou aquele acidente, esses 3 princípios. Só que muitas vezes a causa é alguém que cometeu negligência, falta de atenção. E nunca é uma coisa só, são vários elos. São vários elos. Que aí casa, que acho que para exemplificar ainda melhor, é que esse aqui causou esse efeito causou outro, e foi uma cadeia até levar o acidente e a morte de pessoas, por exemplo. Que nós interpretamos no nosso inconsciente coletivo como um efeito ruim. Puta, que tragédia, olha só, levou antes do tempo. Por que antes do tempo? A gente tem uns conceitos, assim, às vezes, né? Antes do tempo, mas que tempo de quem? Que tempo? Caraca, buga na cabeça. E aí Deus vira o justiceiro. Ele que decide. E aí eu acho que muitas dessas frustrações que nós vivemos, frustração e revolta, é a falta de compreensão dessa lei. Da causa e efeito. É a falta de compreensão. Todo sentimento de frustração, todo sentimento de revolta é a não compreensão dessa lei. Tá vendo, Andressa, começa a ler mais top? Tô brincando. Começa a ler a mais top. Até o final desse podcast, a gente vai ter que ser convencido que essa é a lei mais top. A Giovana concorda. Giovana, não é Giovana? Concorda comigo? Concorda. Vamos perguntar pro ChatGPT qual que é a lei mais top. Consegue colocar aí no chat? Nossa, é verdade. Vai dar, o ChatGPT vai dar e fala assim, top, a lei mais top ainda pra ele. Frustração e revolta. Gostei disso, frustração e revolta. Ela vem desse lugar de não compreensão dessa lei. Porque eu quero... Porque assim, por que eu tô frustrado? Eu queria que tal coisa acontecesse e não aconteceu. Tá, mas o não ter acontecido é ruim? Não tem poder, não dá pra saber, não fez essa ramificação da vida. Esse conceito de ruim e bom é que ferra tudo, gente. Né? Porque a gente fica... Nós ficamos viciados e fixados em efeitos bons o tempo inteiro, no que eu defino como bom. Entende? O nosso próprio podcast veio de uma causa e efeito. Sim. Uma farmácia, através de uma farmácia, nasceu o nosso podcast. Nasceu porque foi uma causa e efeito de mudança. Mudou ali, mudou aqui. Não faz sentido, porque só sintoma não tratava a causa. Aqui a gente está jogando informações que é para tratar a causa de muita gente. De nós também aqui, né? Lógico. A gente não é aqui
Não. Somos humanos igual a vocês. Tem Sabe cartão, pagar. tem tudo, essas coisas. Usa limite às vezes, não fala, usa. O boleto Aqui não chega. tinha que pagar, essas coisas Acontece na todo Alemanha, acontece em todo lugar. acontece. Olha lá, Giovana achou. Vamos lá, Giovana. Aí lá vai. Eu tenho Chat, eu vou quebrar certeza você. que o chat vai responder que é o causa e efeito. Nossa, gritar. Mas se for mentalismo também, aí eu Não, ganhei. aí, ó. Ei. Acho que ninguém ganhou, então, hein? Eita. Mas que em cima do muro esse chat Chat aí. aí. O que ele fez? Ó, Ah, vou ler a primeira parte da resposta dele. Né? As 7 leis herméticas são conceitos fascinantes e cada uma tem seu próprio impacto dependendo do contexto e da perspectiva de quem as interpreta. Mas, se eu tivesse que destacar uma como a mais top, eu escolheria a lei da correspondência. Olha. E por E quê? por quê? Pergunta pra ele por quê. Justifique. Não, agora eu quero que ele justifique o Filho da mãe porquê. da Ó. correspondência. Tem mais um pedacinho aqui, ó. O que está em cima é como que está embaixo. O que está dentro é como que está fora. Que é a lei da correspondência, né? Essa lei é poderosa porque nos ajuda a compreender a interconexão entre os níveis de existência, físico, mental e espiritual. Uau. Ela sugere que padrões e princípios se repetem em diferentes escalas e dimensões. Isso é especialmente interessante porque nos ensina que, ao entender uma parte da realidade, podemos deduzir aspectos de outras partes. Por exemplo, entender como nossas emoções influenciam nossa saúde Exatamente. física reflete essa correspondência entre mente e corpo. Além disso, ela é muito útil para pensar sobre a influência dos pequenos hábitos na nossa vida como um todo. O chat. Ô, chat. Caraca. Meu bichinho é bem treinado. Mas desculpa, chat, eu vou ficar com a causa feia. Aquele assim. É legal a sua opinião, assim, mas ó, Não, mas pegando olha isso, talvez ele deve estar estudando, avaliando várias Acho que é o coisas. primeiro podcast do Brasil que teve uma participação do chat GPT. Chat Eu não GPT, assisti nenhum, obrigado. não, hein? Eu nunca Eu vi. acho que é o nunca primeiro vi. podcast que teve a participação especial do chat GPT. tem que gente, não colocar chega- assim, olha o que foi uma imagina. Foi assim, participação especial do chat GPT. Mas tá certo. E tá ele é a participando. soma de todas as consciências, hein? Então, se ele tá falando isso, tem a ver com Ele é a a soma de todas as própria consciências. sociedade. Ele tá vendo, ele falou, cara, legal, tudo, mas isso aqui... Que massa. E realmente. A resposta dele, cara, fiquei surpreso agora. Obrigado, viu, Gê? Obrigado, Gê. Obrigado, chat. Chat, obrigado. Eu viu? trato ele não sei bem, o nome porque do vai chat saber da se Giovana. revolta. O da Giovana. Eu não sei o nome do chat dela, né? Se ela colocou... Jarvis. Darvis. Eu chamo meu de Sam. Jarvis. Jarvis. Do Homem de Ferro, Iron Man. Ai, meu Deus Ai, do céu. meu Deus do céu. O meu eu coloco o cara do marketing, o Alquimista. alquimista, o rei da planilha. Eu coloco esses nomes assim, ó. Eu coloco Sam por causa do. Ah, como é que chama lá? O Mass Effect Andromeda. Mas é tudo bem. É viagem de videogame. Olha, aqui, Andressa. Andressa. Passou rápido, mas Já? a gente Já. navegou em tantas Esfera. esferas. A gente abre muitas janelas, mas a gente. não, a pera, gente, mas antes de fechar. a gente fecha. Fechamos Fechamos todas. todas. Faltou alguma? Faltou alguma, Giovana? Deixa eu ver Você se que eu tá aí na anotei alguma cabine de coisa que faltou comando, a perguntar. Giovana falou que tá ok. Não, tá ok. Me perdoe até o Hermes, nosso amigo trimegisto, se a gente. Faltou Faltou alguma? alguma que não, acho Não, que mas se a gente viajou muito. Mas a ideia é essa: é a gente trazer essas leis para aplicação do dia a dia. E a gente entender como funciona. Eu acho que você. Acho que é mandou essa a benzaço. ideia, E assim. eu acho Deu que você pra- somou com os outros autores, depois se passar o nome do livro pra gente colocar no descritivo. Ah, por Porque acho que favor, isso- Andressa. Acho não, soma muito, enriquece a nossa narrativa aqui, diálogo, pra Que vai muito ao encontro dessa lei da correspondência, né? Do que foi dito. No sentido de é o se conhecer mesmo. É o se conhecer mesmo. Para que tudo manifesta fora, sai daqui de dentro. Pô, se a gente conseguir passar esse podcast pra frente, um monte de gente passar pra frente, um monte de gente assistir, a gente conseguir colocar uma semente, pelo menos pra ele pensar, mentalidade, o primeiro princípio, acho que a gente já fez a nossa parte como seres humanos, esse pálido ponto azul aqui, né, Júlio? E vai ter o descritivo também das redes sociais da Andressa. Se você precisar contratar, né, Andressa? Sim. Seu trabalho. O meu trabalho é justamente sobre esses aspectos invisíveis, esses bloqueios invisíveis, onde eles estão. É dar luz para esses bloqueios invisíveis. Eu preciso saber onde está. Eu preciso entender o que está bloqueando a minha liderança, os meus resultados. E esse é o meu trabalho, de juntamente trabalhar com os líderes e nós olharmos aspectos que ele não está vendo, os pontos cegos, as causas para esses efeitos que estão acontecendo. E é justamente esse meu trabalho, por isso que eu sou encantada com, às vezes,
herméticas, porque eu aplico isso no dia a dia dos meus clientes, porque eles precisam perceber que as suas ações refletem. A sua equipe é o princípio da correspondência puro. O que a equipe está performando é o que está dentro, manifestado no líder. É puro princípio. Não sou eu que estou dizendo, a Andressa que está falando. É uma lei. Tá não aqui. tem como fugir disso. Não foi ela nem eu juro que escreveu. Está aqui. Tá aqui, ó. Tá aí. Né? Essa Tá que é a aí. versão mais nova, acho. Mas provavelmente as antigas... E uma lei, ela é aplicada a 100% dos casos, por isso que é uma lei. Quando é uma crença, ela não é aplicada a 100% dos casos. Então, nós podemos ter aqui crenças aqui. Eu posso dizer assim, toda mulher alta, ela é assim, assim, assim. Não, mas peraí, toda? É 100% das mulheres altas? Então, não é uma lei, é uma crença. O que nós apresentamos aqui são leis. É aplicado a 100% dos casos. Por isso que são as leis herméticas. E se discordar alguma coisa, Comenta aí, não tem problema. Escreve, Sua interação é vamos ver. importante pra gente. Não Porque às tem... vezes, não concordo. Põe a conversa. sua opinião pra fora. Só não vai xingar, sem ódio, não precisa disso. Inclusive, se ele for escrever Falamos com de ódio, vai ter as vibração diretrizes ali nossa, dizendo que não pode xingar o Se convidado. xingar, a gente vai aplicar o quê? A lei de causa e efeito. Você vai se ferrar, vai voltar pra você. Mas é, Giovana, põe pia aí nele, cara. mas é, porque você vai jogar mal pro outro, volta pra você. Exatamente. Pô, ué? É verdade. Não é verdade? Se você É. ficar desejar o mal pro outro, você acha que não vai voltar pra você? Você é Vai mentinho. Que voltar. como nós dizia minha falecida, nossa mãe, falecida, falava, quem semeia vento, colhe tempestade. Com ventania. Ou ventania, depende do que você vai plantar. Você vai plantar o quê? Bem, vai colher bem. Como é que é? Você planta mandioca, vai querer colher abacaxi? Não vai, né, amigo? Blueberry. Blueberry, gente. Ô, Andressa tá mais chique. Não, porque você plantar feijão e querer colher blueberry... Não vai rolar. Às não vai vezes a gente faz isso. Às vezes a gente fica frustrado. É. Ai, mas eu queria Mas tanto. eu fiz tanto isso. Frustração e revolta. Andressa, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento. Ajuda muito. O tempo dela Até o tá seu aqui com a gente. tempo. Eu que agradeço vocês. Veio aqui para Campinas, Beverly Hills, participar do Santa Cast, né? Muito bom. Eu que agradeço pela missão de vocês, de trazer luz para aqueles pontos que a gente estava falando, para sombras, trazer consciência. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, que vocês possam levar mais consciência, expansão para mais pessoas, para mais vidas. Obrigada. Nossa, E aí, no Santa SantaCast, a gente pede uma mensagem. Ó o Bruno. Eu ia falar assim, já. A Cindy vai- Aí deu falha. Ela Ah, cansou. Colocamos muito ela pra trampar esses dias. Tadinha, ela trabalhou falou, tanto. Que recado você quer que ecoe pela eternidade? Um recado que eu quero que ecoe para a eternidade é que traga consciência para a sua vida. Não deixe mais que os seus resultados sejam frutos do inconsciente. Porque se você traz consciência, você consegue, pelo menos, resultados que podem te fazer mais feliz. E a gente está aqui não só para evoluir, mas também para buscar momentos de felicidade, de alegria. Então, se eu trago mais consciência, eu consigo, pelo menos, influenciar nesses momentos tão curtos, a vida é tão curta, mas que seja uma vida consciente. É isso, esse é o meu recado. Perfeito. Andressa. Obrigada a vocês. Até o próximo episódio. Uau. Isso aí, obrigado, Giovanna. E você aí de GPT casa. aí que participou Ô, chat, especial. valeu, especial. Nem ouviu, Capaz de falar, ué.